Os maiores dilemas sociais no Brasil. O Brasil enfrenta dilemas sociais complexos que exigem uma abordagem realista e pragmática. Problemas como a desigualdade, a violência e a crise na educação não são apenas frutos de injustiças históricas ou narrativas de opressão, mas são também consequência de falhas estruturais e de gestão ineficiente, que impactam tanto a sociedade quanto a iniciativa privada. Com uma população crescente e um mercado em constante transformação, é crucial compreender como esses desafios afetam o desenvolvimento econômico, a segurança e o bem-estar social, sem recorrer a discursos que demonizem setores produtivos ou criem falsas dicotomias entre classes. Desigualdade social e mobilidade econômica. A desigualdade social no Brasil, embora seja um tema recorrente, precisa ser abordada com a clareza de que o país oferece, sim, oportunidades para aqueles que desejam prosperar. Diferente de narrativas que promovem o antagonismo entre patrões e trabalhadores, é essencial reconhecer o papel do empreendedorismo e do investimento privado na criação de empregos e na redução da pobreza. Empresários enfrentam um ambiente econômico extremamente desafiador no Brasil, com alta carga tributária, burocracia excessiva e insegurança jurídica. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, o Brasil é um dos países com o sistema tributário mais complexo do mundo, o que desestimula o crescimento de pequenos e médios negócios e, consequentemente, impacta a geração de empregos. O crescimento econômico, sustentado por reformas econômicas robustas e por incentivos ao empreendedorismo, é o principal motor de redução da pobreza. O modelo de assistencialismo governamental pode oferecer soluções temporárias, mas é o crescimento da iniciativa privada, com investimento em inovação e produtividade, que gera empregos duradouros e cria condições para uma verdadeira mobilidade social. Violência urbana, uma questão de segurança pública. A violência urbana no Brasil é uma preocupação constante, mas é preciso entendê-la como um reflexo da fragilidade do sistema de segurança pública. O aumento da criminalidade não é uma simples consequência da desigualdade social, mas sim do enfraquecimento da autoridade estatal e da falha em aplicar políticas de segurança eficientes e preventivas. Países que conseguiram reduzir seus índices de criminalidade, como os Estados Unidos e a Colômbia, investiram pesadamente no fortalecimento das forças de segurança e no endurecimento das penas para crimes violentos. No Brasil, a impunidade ainda é um fator crítico que favorece a sensação de desordem e insegurança. O sistema judicial brasileiro, com suas brechas legais e processos intermináveis, falha em garantir a punição rápida e justa para criminosos. As forças de segurança precisam de melhores recursos e de maior apoio da sociedade e do Estado para cumprir suas funções de forma eficiente. O combate ao crime organizado deve ser uma prioridade estratégica, mas isso só será possível com políticas de segurança baseadas em inteligência e repressão eficaz, e não em teorias descoladas da realidade. Educação, qualificação e eficiência. A crise na educação no Brasil tem sido frequentemente abordada sob uma ótica de falta de investimento, mas o problema é, na verdade, de gestão e qualidade. A ineficiência do sistema educacional público é um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Países como a Coreia do Sul e Singapura, que alcançaram níveis altíssimos de desenvolvimento, investiram fortemente na qualidade da educação e na formação técnica de seus jovens, promovendo uma educação voltada para a inovação e a competitividade global. No Brasil, o foco precisa estar na modernização do currículo e na gestão eficiente dos recursos públicos. A implementação de modelos de ensino técnico e profissionalizante, aliados a parcerias público-privadas, pode garantir que os jovens entrem no mercado de trabalho mais preparados e competitivos. A educação deve ser vista como um investimento estratégico para o futuro, e não apenas como um direito social básico. O setor privado também desempenha um papel fundamental na qualificação de mão de obra, oferecendo programas de capacitação e formação para seus empregados. Incentivar e fortalecer essas parcerias é crucial para melhorar o nível de qualificação dos brasileiros e aumentar a produtividade do país como um todo. Crise de representatividade e a necessidade de reformas.
O Brasil enfrenta uma crise de representatividade política, refletida pela desconfiança generalizada da população nas instituições. A corrupção e a ineficiência governamental têm prejudicado o avanço de reformas que poderiam destravar o potencial econômico do país. Reformas estruturais, como a administrativa e a tributária, são essenciais para melhorar o ambiente de negócios e fortalecer o Estado de Direito. A impunidade e a corrupção endêmica são problemas que afetam a credibilidade do sistema político e econômico. Contudo, é preciso avançar em reformas institucionais que fortaleçam as instituições e promovam uma maior transparência na administração pública. Além disso, o combate à corrupção deve ser acompanhado de uma valorização da meritocracia e da eficiência no setor público. Políticas populistas, que tentam criar inimigos imaginários, como o capitalismo opressor, não contribuem para o crescimento do país. É necessário avançar em um modelo de desenvolvimento que valorize a iniciativa privada, o livre mercado e a competitividade, enquanto promove a criação de oportunidades reais de ascensão social para todos os brasileiros. Os dilemas sociais do Brasil não são insuperáveis, mas exigem uma abordagem pragmática e realista. A chave para resolver problemas como a desigualdade, violência e crise educacional reside em reformas estruturais e no fortalecimento das instituições. O Estado deve garantir um ambiente favorável ao empreendedorismo, ao mesmo tempo em que promove uma política de segurança eficiente e de educação de qualidade. A verdadeira transformação social e econômica virá da combinação de investimentos privados com políticas públicas bem direcionadas, criando um Brasil mais competitivo, seguro e próspero. Diversas fundações internacionais exercem influência sobre os debates e políticas relacionados aos dilemas sociais no Brasil, especialmente em áreas como desigualdade, educação, segurança pública e reformas econômicas. Algumas dessas fundações possuem forte atuação no campo social e econômico, promovendo agendas que podem impactar diretamente as soluções propostas para os problemas nacionais. Aqui estão algumas das principais. Fundação Ford. A Fundação Ford tem uma longa história de atuação no Brasil, especialmente em áreas relacionadas à justiça social, igualdade racial e direitos humanos. Ela financia projetos de ONGs e movimentos sociais que buscam a redução da desigualdade e o fortalecimento da cidadania, muitas vezes promovendo políticas públicas voltadas para a redistribuição de renda e inclusão social. No entanto, críticos argumentam que a atuação da Fundação Ford tende a influenciar a agenda social com uma visão progressista, priorizando políticas assistencialistas em vez de soluções baseadas no crescimento econômico e no fortalecimento da iniciativa privada. Open Society Foundations. Fundada por George Soros, a Open Society Foundations apoia projetos voltados para a promoção da democracia, dos direitos humanos e da transparência governamental. No Brasil, a fundação tem financiado iniciativas ligadas à reforma do sistema de justiça, a promoção de políticas públicas progressistas e a defesa de direitos das minorias. A influência da Open Society é polêmica em certos círculos conservadores, que veem nas suas ações uma tentativa de promover uma agenda progressista que pode impactar negativamente a segurança pública e o crescimento econômico ao priorizar direitos individuais sobre a estabilidade social e o fortalecimento da ordem. Fundação Bill e Melinda Gates. Com foco em saúde pública e educação, a Fundação Bill e Melinda Gates tem influenciado políticas de combate à pobreza e melhoria da qualidade educacional em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. A Fundação investe em programas de erradicação de doenças, como a malária e a poliomielite, e no fortalecimento de sistemas educacionais. Apesar de sua influência ser mais concentrada na área da saúde, seus investimentos em educação também promovem modelos de ensino que buscam modernizar e tornar o sistema mais eficiente, o que pode alinhar-se com visões mais pragmáticas e técnicas de melhoria social. Rockefeller Foundation. A Rockefeller Foundation foca em temas como desenvolvimento econômico, inovação social e sustentabilidade. No Brasil, ela tem apoiado projetos que promovem o crescimento econômico sustentável, com destaque para iniciativas ligadas à agricultura e à energia renovável. A Fundação também financia projetos de urbanização sustentável e combate à pobreza em áreas rurais.
Sua visão pragmática de desenvolvimento sustentável pode ser vista como uma abordagem que equilibra crescimento econômico com responsabilidade social e ambiental, sendo menos ligada a discursos polarizadores e mais focada em soluções práticas. Fundação Konrad Adenauer. A Fundação Konrad Adenauer, de origem alemã, é conhecida por promover valores democráticos e políticas públicas baseadas em princípios de economia social de mercado, que combina liberdade econômica com justiça social. No Brasil, a Fundação tem apoiado debates e pesquisas voltadas para reformas econômicas, fortalecimento do Estado de Direito e promoção de políticas conservadoras. A influência da Fundação é frequentemente alinhada a uma agenda de reformas estruturais, defesa da democracia liberal e fortalecimento das instituições democráticas. Seu impacto no Brasil é visto como positivo em setores que defendem a modernização econômica e a promoção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e à livre iniciativa. Essas fundações internacionais, com suas diferentes visões e agendas, moldam o debate sobre os dilemas sociais e econômicos no Brasil. Enquanto algumas incentivam políticas mais progressistas, outras se concentram em soluções baseadas no crescimento econômico e no fortalecimento das instituições democráticas. Isso gera um campo de influência diversa, em que atores globais buscam impactar o desenvolvimento do país de acordo com seus próprios princípios e valores. As fundações internacionais têm uma longa história de atuação no Brasil, com diferentes graus de influência ao longo das décadas. A seguir, explico o tempo de atuação de algumas das principais fundações que mencionei, assim como o contexto político e os presidentes que as acolheram ou tiveram proximidade com suas agendas. Fundação Ford. Tempo de atuação. A Fundação Ford começou suas operações no Brasil nos anos 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Inicialmente, sua atuação estava focada em áreas como desenvolvimento econômico, educação e saúde, mas ao longo das décadas, expandiu-se para temas mais ligados à justiça social, inclusão racial e direitos humanos. Presidentes acolhedores. A Fundação Ford manteve projetos durante governos militares e civis, mas teve uma recepção mais calorosa a partir da redemocratização, especialmente durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, e Lula, de 2003 a 2010, devido à compatibilidade de sua agenda com pautas de justiça social e direitos humanos. Open Society Foundations. Tempo de atuação. A Open Society Foundations começou a atuar no Brasil nos anos 1990, durante o governo de Itamar Franco e o início da presidência de Fernando Henrique Cardoso. A fundação de George Soros, com seu foco em direitos humanos, justiça social e transparência, viu no Brasil pós-ditadura um terreno fértil para expandir sua influência. Presidentes acolhedores. A fundação teve uma recepção mais direta nos governos Lula, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, devido ao foco dessas administrações em políticas progressistas e na promoção de direitos das minorias. Contudo, a Open Society também manteve certa atuação no governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma postura moderada em relação a direitos humanos e transparência. Fundação Bill e Melinda Gates. Tempo de atuação. A Fundação Bill e Melinda Gates começou a atuar de forma mais significativa no Brasil no início dos anos 2000, durante o governo de Lula. A fundação é mais conhecida por seus esforços em saúde pública e educação, dois temas que ganharam destaque no Brasil nesse período. Presidentes acolhedores. Lula e Dilma Rousseff foram receptivos a essa fundação, principalmente porque ela ofereceu apoio em áreas como vacinação e educação pública, dois pilares de suas políticas sociais. O governo Michel Temer, de 2016 a 2018, e o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, também mantiveram contatos com a fundação, especialmente em iniciativas relacionadas à saúde, mas com menor ênfase em políticas sociais amplas. Rockefeller Foundation. Tempo de atuação. A atuação da Fundação Rockefeller no Brasil data dos anos 1940, no governo de Getúlio Vargas. A fundação foi fundamental no desenvolvimento de iniciativas de saúde pública e ciência no Brasil, incluindo programas de erradicação de doenças tropicais e pesquisas científicas. Presidentes acolhedores. A fundação teve forte presença durante o governo de Vargas e continuou sua atuação durante os anos subsequentes. Sua influência foi especialmente visível em governos que buscavam o desenvolvimento científico e tecnológico, como os governos militares, de 1964 a 1985, e mais tarde em governos democráticos que priorizaram a modernização econômica e saúde pública, como os de Fernando Henrique Cardoso e Lula.
Fundação Konrad Adenauer. Tempo de atuação. A Fundação Konrad Adenauer começou a atuar no Brasil nos anos 1960, durante a ditadura militar, com foco em promover os valores da democracia liberal e a economia social de mercado, influenciada pela experiência alemã do pós-guerra. Presidentes acolhedores. Durante os governos militares, a Fundação teve boa aceitação devido à ênfase na luta contra o comunismo e o fortalecimento das instituições democráticas ocidentais. A Fundação também teve grande apoio no governo de Fernando Henrique Cardoso, devido à sua visão de reformas econômicas liberais, e continuou sendo acolhida em governos posteriores, principalmente aqueles mais alinhados com reformas econômicas de mercado, como Michel Temer e, em certa medida, Jair Bolsonaro. Resumo de acolhimento por presidentes. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, primeiros passos da Fundação Ford no Brasil. Governos militares, de 1964 a 1985, recepção de fundações como Rockefeller e Konrad Adenauer, que apoiavam desenvolvimento econômico e combate ao comunismo. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, estreitou laços com fundações como Ford, Open Society e Konrad Adenauer, alinhando-se a pautas de direitos humanos, reformas econômicas e fortalecimento democrático. Lula, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, acolheram fortemente fundações progressistas como Open Society e Ford, além de expandirem parcerias com a Fundação Gates e Rockefeller, principalmente em áreas de saúde e inclusão social. Michel Temer, de 2016 a 2018, e Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, manutenção de parcerias com algumas fundações, mas com foco mais pragmático, especialmente em saúde e educação, enquanto evitavam pautas progressistas. Essas fundações têm desempenhado um papel significativo em moldar o debate público no Brasil, e sua relação com diferentes governos tem variado de acordo com o alinhamento ideológico e as prioridades de cada administração. Atualmente, no Brasil, várias fundações internacionais continuam a atuar com foco especial em áreas como meio ambiente, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Entre os principais atores no Ministério do Meio Ambiente, destacam-se organizações que promovem a preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas, frequentemente financiadas por fundações internacionais. Vamos examinar as fundações mais ativas e as ONGs que recebem seus recursos. Fundações internacionais ativas no meio ambiente no Brasil. Fundação Ford. A Fundação Ford continua a ser um dos principais financiadores de projetos relacionados à justiça climática e preservação ambiental no Brasil. Sua atuação no meio ambiente foca em promover políticas que busquem justiça socioambiental, combinando proteção ambiental com direitos das populações tradicionais. Open Society Foundations. A Open Society também atua no financiamento de projetos ambientais, especialmente ligados à proteção de direitos das comunidades indígenas e tradicionais, que muitas vezes são vistos como defensores de grandes áreas de preservação, como a Amazônia. Fundação Bill e Melinda Gates. Embora o foco principal da Fundação Gates esteja em saúde e educação, ela tem investido em iniciativas voltadas à agricultura sustentável e combate às mudanças climáticas, especialmente no que tange à segurança alimentar e o uso de tecnologia para promover uma agricultura sustentável. Rockefeller Foundation. A Fundação Rockefeller apoia iniciativas de desenvolvimento sustentável e adaptação às mudanças climáticas. No Brasil, há um foco crescente em projetos ligados à urbanização sustentável e combate às desigualdades climáticas, o que inclui financiamento para iniciativas no Ministério do Meio Ambiente. Climateworks Foundation. Essa fundação é altamente ativa no Brasil e trabalha especificamente para promover políticas de baixo carbono. Ela colabora com governos, ONGs e empresas para incentivar a transição para uma economia mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. ONGs recebendo recursos de fundações internacionais. Várias ONGs brasileiras atuam como intermediárias e executoras de projetos financiados por essas fundações. Aqui estão algumas das principais. Instituto Socioambiental, ISA. Atuação: proteção de comunidades indígenas e preservação de áreas florestais na Amazônia. Fundações que financiam: Fundação Ford, Climateworks Foundation, Open Society Foundations. Recursos recebidos: o ISA tem recebido milhões de dólares para projetos de conservação ambiental e proteção de direitos indígenas. Em 2020, por exemplo, recebeu mais de 5 milhões de dólares de várias fundações, como a Ford Climateworks, para suas ações na Amazônia. Greenpeace Brasil. Atuação: defesa de florestas e combate às mudanças climáticas. Fundações que financiam: Greenpeace Internacional, Open Society Foundations.
Recursos recebidos. A ONG obtém recursos internacionais, mas, por questões de transparência, não divulga detalhadamente quanto recebe. Estima-se que tenha recebido mais de 10 milhões de dólares para operações no Brasil nos últimos anos. WWF Brasil. Atuação: preservação da biodiversidade e proteção das florestas. Fundações que financiam: Fundação Rockefeller, ClimateWorks Foundation. Recursos recebidos. A WWF Brasil recebe milhões de dólares anualmente para projetos no Brasil, especialmente ligados à preservação da Amazônia. Em 2021, estimou-se que receberam cerca de 8 milhões de dólares para projetos no país. SOS Mata Atlântica. Atuação: preservação da Mata Atlântica e recuperação de áreas degradadas. Fundações que financiam: Fundação Ford, ClimateWorks Foundation. Recursos recebidos. Em 2020, a SOS Mata Atlântica recebeu aproximadamente 3 milhões de dólares para suas campanhas e projetos de preservação ambiental. Conservation International Brasil. Atuação: conservação de ecossistemas e desenvolvimento sustentável. Fundações que financiam: Rockefeller Foundation, Open Society Foundations. Recursos recebidos. Nos últimos anos, a ONG recebeu financiamentos que somam mais de 7 milhões de dólares, com foco em iniciativas de proteção ambiental e sustentabilidade. Quanto já receberam de recursos? Estimativas apontam que ONGs ambientais no Brasil, em conjunto, recebem centenas de milhões de dólares de fundações internacionais a cada ano. A transparência sobre valores específicos pode ser limitada, mas relatórios financeiros de algumas das principais ONGs revelam valores substanciais. Instituto Socioambiental, ISA, mais de 50 milhões de dólares em financiamento ao longo da última década, somando contribuições de diversas fundações internacionais. WWF Brasil, estimado em cerca de 30 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Greenpeace Brasil, embora não divulgue dados precisos, a ONG é financiada em parte por doações de fundações e de cidadãos, e estima-se que seu orçamento anual no Brasil seja de cerca de 10 milhões de dólares. Esses recursos são direcionados a projetos de conservação ambiental, monitoramento de políticas públicas e apoio a comunidades locais, especialmente na Amazônia e em outras áreas de grande valor ecológico. No momento atual, o Brasil continua a ser um campo de interesse para várias fundações internacionais que financiam projetos ambientais e socioambientais. O Ministério do Meio Ambiente e diversas ONGs recebem recursos substanciais dessas organizações para apoiar a preservação ambiental, proteção de comunidades tradicionais e mitigação das mudanças climáticas. No entanto, essa atuação também é alvo de críticas de setores que acreditam que esses recursos podem promover uma agenda política internacional que nem sempre se alinha aos interesses soberanos do Brasil.